Aí, rapaziada, tem visita na cadeia. Você aí, mano. Você acredita em justiça? A gente é tratado que nem bicho aqui dentro. Tem preso doente, com pena vencida, e eles fazem o quê? Eles colocam mais gente aqui dentro. Eles chamam a gente de facção criminosa. Mas facção criminosa é essa porra desse sistema. O sistema carcerário no Brasil é formado pelas penitenciárias, cadeias e presídios. Você sabia que existe uma diferença entre cada um deles? As cadeias são alojamentos que existem nas delegacias e servem para pessoas para averiguação. Portanto, não se destinam ao cumprimento da pena. Já presídios são os locais para onde são encaminhadas aquelas pessoas que devem ficar presas enquanto aguardam julgamento e sentença. E as penitenciárias são equipamentos construídos para o cumprimento efetivo da pena. Ou seja, é o lugar para onde são encaminhadas as pessoas que já foram julgadas e que a sentença já transitou em julgado. Você pode nos falar um pouco mais sobre isso, Ana Paula? Vamos falar um pouquinho sobre o cumprimento da pena. A Lei de Execução Penal e o Código Penal Brasileiro estabelecem 3 formas de cumprimento de pena. O regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Regime fechado para penas superiores a 8 anos que devem ser cumpridas em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, penas entre 4 e 8 anos de não reincidentes, cumpridas em colônia penal agrícola, colônia penal industrial ou outro equipamento similar. E regime aberto, penas inferiores a 4 anos de não reincidentes que podem ser cumpridas em casa de albergados. A Lei de Execução Penal ainda, no seu artigo 112, estabelece a possibilidade de progressão para um regime menos rigoroso, ou seja, do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, desde que sejam cumpridos alguns requisitos e que não haja vedação legal para essa progressão. Um dos requisitos é 1/6 da pena, o cumprimento da pena no regime anterior e o outro, bom comportamento. Se a gente for olhar todo esse arcabouço de legislação, combinado com a Constituição brasileira, né, a gente pode pensar que o sistema prisional brasileiro funciona perfeitamente, porque, por exemplo, na Lei de Execução Penal, a gente encontra os direitos e deveres dos presos, os deveres do Estado nas assistências, assistência material, assistência educacional, assistência à saúde, assistência na ressocialização, né, do egresso. Mas isso não é verdade. Não é verdade que o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo e convive com um déficit de vaga no sistema diariamente. As cadeias são transformadas em presídios, os presídios são transformados em penitenciárias. Então, falar da dignidade humana, falar de direitos e garantias fundamentais, de direitos subjetivos, é pura ficção. Os sistemas prisionais existem no mundo desde a Idade Média. O tema é explorado em livros e filmes clássicos, como Papillon, Alcatraz, Fuga Impossível, O Conde de Monte Cristo e Expresso da Meia-Noite. Mas qual é a função do presídio, afinal? Maurício fez uma pesquisa sobre o assunto e pode explicar um pouco melhor. A princípio, o presídio ele tem 2 principais finalidades. A primeira é a punitiva, sendo a reclusão social uma consequência direta do crime que ele comete, fomentando assim um sentimento de justiça na sociedade. A segunda finalidade é a da ressocialização, reeducando e reintegrando socialmente. Reeducar para que ele não volte mais a cometer os mesmos crimes. E reintegrar para que a sociedade respeite, da forma devida, sua função social e os seus direitos. Embora, como mostrou Maurício, as prisões existam há muitos anos, a organização do sistema prisional para o encarceramento em massa é um modelo relativamente novo. Letícia, onde, por que e como foi que esse modelo surgiu? Boa pergunta, Raul. Os conceitos de encarceramento em massa, trazidos por Angela Davis, apontam os Estados Unidos como o primeiro lugar do mundo a criar penitenciárias como forma de punição. Foi nessas penitenciárias que surgiu a ideia de colocar aqueles que infringissem a lei em um ambiente no qual eles pudessem se arrepender do que havia feito. Tal nome penitenciária tinha a intenção óbvia, que era que aqueles prisioneiros pagassem por o que havia feito e tivessem uma devida punição. Em 1980, em um contexto estadunidense, eles resolveram criar cada vez mais prisões e encarcerar pessoas. Para eles, aquela seria a medida em que combateria o crime. Mas aconteceu justamente ao contrário. Enquanto mais eles criavam penitenciárias, o crime continuaria a crescer. Quer continuar, Ingrid?
Letícia. A facilidade para a construção de tais presídios e a forma que o encarceramento se tornou algo natural se deu a partir do aval da própria população, uma vez que o que existia era a ideia de que o aprisionamento ajudaria aqueles que vivem em liberdade. A ideia voltada para as prisões seria aquela que está destinada para aqueles que são considerados marginais, enquanto ajuda os cidadãos de bem. De maneira geral, é fácil afirmar que a idealização desses marginais gira em torno das pessoas de cor e se sustenta na base do racismo, sendo o sistema penitenciário um produto da democracia capitalista, do colonialismo e da escravidão. Isto posto, o contexto em que as prisões foram criadas é aquela ideologicamente criada para os indesejáveis, que tem como papel principal isentar o sistema da responsabilidade de lidar com as verdadeiras questões que afligem aqueles que são prisioneiros. Tal ideologia faz com que a responsabilidade em tratar questões extremamente necessárias, como o racismo, fossem colocadas de lado. No Brasil, os níveis de encarceramento ao longo dos anos só vêm crescendo, embora a evolução da infraestrutura carcerária não acompanhe esse crescimento. Uma série de obstáculos burocráticos, falhas no sistema de justiça e a inadequação da infraestrutura resultam em condições subhumanas. Mas qual é o perfil do detento brasileiro? É o que explica o nosso colega Nicásio Júnior. Bom, são algumas características que personificam os detentos. Contexto familiar e social e a falta de oportunidade, por exemplo, implicam bastante para que essas pessoas entrem no mundo do crime. A maioria dessas pessoas são jovens entre 18 a 25 anos. Porém, a característica mais relevante dos detentos para ser exposta aqui será outra. É evidente que o sistema prisional brasileiro comporta cada vez mais um perfil homogêneo. Mas o que é essa homogeneidade? Quer dizer que a grande concentração de pessoas nos presídios vem das comunidades que são negras. Portanto, é necessário alegar que no Brasil o presídio tem cor sim, pois, infelizmente para as autoridades e para o sistema, a depender da cor da sua pele, um indivíduo já pode ser considerado um suspeito. Isso que vocês estão vendo não é uma favela, é um presídio, uma instituição pública criada para que quem cometeu um crime seja também ressocializado. Vamos supor que a pessoa seja julgada, condenada e cumpra sua pena em um lugar desses. Será que este sistema carcerário é capaz de preparar uma pessoa para retornar à vida em sociedade? Para que se garanta esse retorno de forma saudável e produtiva, é preciso que, enquanto está presa, a pessoa passe por um processo de ressocialização. Vou falar um pouco disso para vocês. Mas o que é ressocializar? É preparar essa pessoa para viver em sociedade. Esse preparo demanda um acompanhamento de uma equipe inter ou transdisciplinar, que ofereça educação. Grande parte das vezes essa educação parte da alfabetização mesmo, né? Essa equipe tem que oferecer profissionalização para que a pessoa possa se manter fora da cadeia, né? Precisa oferecer o acompanhamento psicológico, médico, psiquiátrico, tudo para que o apenado possa tomar consciência do seu erro, internalizar a disposição de não cometer crimes e ainda sair da prisão capaz de conviver com outras pessoas e trabalhar, produzir. Mas nesse ambiente que a gente acabou de conhecer um pouco melhor, e ainda assim superficialmente, será que isso é possível? Eu acho que é difícil, e a prova é que as estatísticas apontam que 47% das pessoas que cumpriram pena e foram libertadas em 2015 voltaram a cometer crimes até o ano de 2020. Mas qual que é o problema? Será que o problema está na lei? A lei de execução penal ela prevê alguns instrumentos de ressocialização. O trabalho interno e externo durante o período de cumprimento da pena, a assistência educacional, desde a alfabetização até o ensino profissionalizante, a remissão e a progressão da pena, o livramento condicional, o acompanhamento do egresso do sistema prisional. A gente nem falou do egresso do sistema prisional aqui, mas as pessoas são colocadas na rua depois que elas saem da prisão e não tem nenhum tipo de acompanhamento para saber se aquela pessoa está conseguindo sobreviver, não está, né? A conclusão que a gente chegou é que esse alto índice de reincidência ele não tem origem no ordenamento jurídico, não. O que eleva esse número de pessoas que voltam a praticar crime é justamente a não aplicação das diretrizes previstas na lei de execução penal. O Estado deixa de aplicar as normas sem fiscalizar as condições às quais os presos estão submetidos. A gente viu aí uma prisão transformada em favela, né? A falta de estrutura nos presídios, a falta de projetos sociais, a superlotação, as violações dos direitos que as pessoas estão sujeitas ali dentro. Como é que a pessoa vai sair dali
consciente que ela não pode violar o direito de ninguém, que ela não pode cometer crime, se todo o processo de pena dela ali é ter os próprios direitos, né, violados, né? Então ali não é ensinado nada sobre a dignidade humana, muito pelo contrário, isso acaba tendo um efeito contrário ao objetivo do sistema prisional. Isso acaba empurrando, né, o condenado cada vez mais para o mundo do crime.